Oi, gente, boa noite. Eu sou o João, assessor de Ciência, Cultura e Extensão do CAENC. A gente está aqui mais uma quinta-feira, o projeto de recrutamento e seleção, e hoje com o Clever Schneider, que vai estar falando um pouquinho sobre jornada profissional. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a você, Clever, e dizer muito obrigado pelo aceite, né, por estar aqui conosco. Então é isso. Boa noite, boa apresentação, e interajam bastante aí no chat, galera. Boa noite, João, obrigado. Queria agradecer, lógico, que o convite, né? Muito legal dar essa oportunidade para se falar sobre recrutamento e seleção, mas do ponto de vista, a gente está falando de desenvolvimento pessoal e a jornada profissional. Como é essa ligação, né? Lembrando que hoje é dia do professor, né? Então tem que saudar aí os professores de vocês e vocês, logicamente, mas hoje é um dia especial para eles que, nesse tumulto, tudo que aconteceu neste ano, eu acredito que foi uma superação, um momento de aprendizagem para todo mundo, e então a gente não pode esquecer desse dia tão especial, que não é sempre, né, que se lembra e se valoriza a educação, e por coincidência, eu vou falar muito sobre aprendizagem e educação, e tudo isso tem a ver com desenvolvimento pessoal e jornada profissional. Como o João disse, meu nome é Clever, espero que vocês gostem. Eu vou num ritmo muito acelerado, gente, e vou fazer uma proposta para vocês. Quando eu pensei na palestra, trazer um pouquinho de ferramentas, né, coisas úteis, práticas que vocês podem fazer para se desenvolver de uma forma do caráter pessoal e entender a jornada profissional. Então, não vai ser teórico, embora eu tenha que fundamentar um pouquinho isso, mas eu vou sempre trazer algumas ferramentas e para que vocês fiquem bem ligados aí também nas palavras-chave, tá bom? Muitas vezes a gente acha que a vida da gente é linear, um mar de rosas, entra na universidade e tudo que planejou vai acontecer. E a gente sabe que nem sempre acontece, né? A vida da gente, a vida profissional, ela é uma montanha russa. E a gente vai reagir de uma forma diferente. Estão vendo aí na imagem. Veja as expressões das pessoas nessa imagem. Cada um de um jeito. Tem gente se divertindo, outras pessoas mais assustadas. E eu lembro da primeira vez que eu fui numa montanha russa. Foi até, acho que fui no Beto Carreiro, que é aí no sul, né? E eu estava super animado, empolgado, sem medo. Se fosse hoje, talvez estaria com um pouquinho mais de medo. A gente vai modificando algumas coisas. Mas o que eu quero trazer para vocês, a nossa vida é essa montanha russa, porque a gente começa a lidar com um monte de coisa. A gente carrega uma série de coisas complexas e também lida com outras pessoas. Então a vida não depende só do que eu quero, depende de como é que eu vou me relacionar e as oportunidades que vão aparecer e como eu me preparo. Então o objetivo é a gente entender um pouquinho que a nossa vida ela é essa montanha russa, onde a gente reage de forma diferente das situações. E aí a gente vai falar também de inteligência emocional, de como lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e como a gente encara as coisas, né? Na divulgação aí do evento, estava assim a frase: você sabe a importância do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e as implicações da jornada profissional? Tudo está conectado. Estava falando do bastidor antes com o João. Não adianta a gente separar muito o pessoal do profissional, porque alguns comportamentos, algumas coisas a gente vai trazer para o ambiente profissional. As nossas escolhas, as nossas crenças, quem a gente é, o que a gente acredita, o que a gente anseia, com quem a gente convive e quem são as nossas referências. Então, tudo acaba se conectando de alguma maneira. Talvez algumas pessoas se assustem quando a gente surge um desafio pela frente. A gente fica com os olhos esbugalhados, com medo diante das situações. Porque o medo, ele aparece na nossa vida muito mais como um instinto, né? Por uma sobrevivência. O problema é quando ele paralisa você. Esse que é o grande ponto quando a gente está trabalhando, quando a gente está em busca de uma oportunidade profissional. Eu não sei qual é o semestre que vocês estão, então quem quiser botar no comentário que eu estou acompanhando aqui, pode colocar, estou no terceiro, no quinto, estou me formando, já me formei, só para eu ter uma noção de quem é o público que está acompanhando, para a gente poder criar aí uma comunicação, já que a gente também tem esse objetivo de fazer sentido porque a gente está falando. Então, os medos, os desafios vão aparecendo ao longo da nossa vida. Então, quanto mais a gente está preparado para enfrentá-los, melhor. Então, você vai para uma entrevista de emprego, você tem que estar preparado. Ou seja, os bastidores, o que vai acontecer. Quanto mais você tiver essa preparação, mais efetivo vai ser o seu resultado. Porque a gente sabe que a gente está no meio de muita competição. Né? Isso a gente tem que ter clareza. Então, o pessoal está botando sexto, sétimo, legal. Nono período, então já começa provavelmente
naquela agitação, né? Encerrando quase, gente começando agora, que bacana. O que é legal de vocês ver, olha a diversidade de pessoas que estão acompanhando. Mas o que é bacana? Primeiro tem que saudar vocês, porque vocês estão interessados em reservar um tempo depois de tanta aula online, provavelmente, para aqui, para querer entender recrutamento e seleção. Então, vocês tiveram aí aula sobre cuidado com o LinkedIn, né? Isso é fundamental, mas eu quero trazer um outro olhar, que não é apenas isso, tá? Isso é um dos meios para a gente se preparar melhor. Porque você toma a decisão. É você que deve ter autorresponsabilidade para enfrentar os desafios que passam pela frente. Eu estou colocando para vocês 3 imagens distintas agora. Deixa eu ver se está aparecendo aí. As figuras que vão aparecer trazem uma série de significados, né, para cada um de nós. Agora que eu vi aqui, beleza? Por exemplo, tem alguém na montanha, outra pessoa espiando por uma brecha, outra ali pintando. Para algumas pessoas, João, João também, não sei se ele vai poder falar aí, esse que está na montanha, o que traz para você? O que está na montanha? Isso. Não sei se vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Talvez em um momento difícil da vida. Um momento difícil. Vê que engraçado, nos treinamentos que eu faço, eu sempre pergunto, né? Certamente alguém vai dizer assim, coragem, né? Outro dizer, é corajoso, sensação de liberdade. A outra pessoa espiando ali pela brecha, curiosidade, medo, entende? O que a gente está falando assim? Somos pessoas tão diferentes aqui, e essa imagem ela vai trazer para você sensações, interpretações diferentes, porque a gente é diferente. Então é importante vocês saberem isso. Mas o que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui? Entra um processo que eu chamo de significação. Você tem contato com algo, a gente visualizou, você vai interpretar o que foi visto. O João pensou ali, ele deu a resposta dele. E você vai começar a qualificar aquilo que você viu de alguma maneira. Você está sentindo aquilo, então, no seu corpo, no seu pensamento. Você que significa como algo bom, o mal, feio, bonito, gosto, não gosto, coragem ou medo. A mesma coisa no processo de uma seleção. Você passa pela etapa do recrutamento, vai lá na seleção. Você tem uma entrevista, tem uma dinâmica de grupo. Agora, provavelmente online, né? Ou só uma entrevista com o recrutador. Tudo depende de como você vai encarar aquilo. Você pode encarar como um desafio, uma aprendizagem ou com medo. Ou achar que você não vai conseguir. Se você já botou na sua mente e criou já o bicho-papão, isso vai causar uma série de dificuldades. Então, a palavra da vez é significação. Muito cuidado com o significado que você dá com o que você visualiza, com o que você enxerga, com o que você percebe as coisas, que às vezes a gente não tem todas as variáveis. Se eu tivesse contado histórias sobre as imagens, uma historinha antes, vocês iam poder interpretar da melhor maneira e definir ela, talvez, de outro jeito. Então, é importante a gente ter essa noção do significado que você está trazendo para as coisas. No fundo, o que a gente quer é estar no holofote, quer ser escolhido, quer fazer parte de algo. Essa sensação de pertencimento. Então, você cuida do seu currículo, você vai botar a sua roupa para a entrevista, você vai escolher o melhor ambiente para a entrevista, que agora algumas são online, né? Você quer ser escolhido, você quer sair da sombra, porque todo mundo, não importa se você vai ser dono do negócio, não importa se você quer trabalhar como pesquisador, se você quer ser professor, se você quer estar numa empresa, não importa. Sempre a gente vai passar por um processo de escolha, a gente vai ser escolhido para algo ou não. Da mesma forma, você também vai escolher os seus caminhos de acordo com a necessidade, de acordo com o que você acredita, com seus valores, com o seu propósito. E daqui a pouco vou passar uma ferramenta bem bacana para a gente entender um pouquinho isso. Então, estar nesse holofote exige o quê? Uma preparação. Porque os desafios, eles estão gigantes. E o nosso cérebro, né? A nossa consciência, como a gente enxerga a coisa, vai fazer total sentido, porque vai jogar uma série de informações para o nosso corpo, para a nossa mente, para o que a gente acredita, até para a gente enfrentar as coisas que vão pintar pela frente, os desafios. Então, você lidar, em algum momento você está ali lidando com as matérias, as provas, os trabalhos em grupo, que às vezes causam alguma confusão, né?
Eu já fiz aí, passei faculdade, pós-graduação, e sei como é que funciona. Muitas vezes a gente, fora o trabalho do dia a dia, então a gente lida com uma série de coisas, e você tem a sua vida pessoal. Mas tudo depende das lições que você tira do que está acontecendo na sua frente, do que ocorre na sua frente. Por isso que eu falei antes da significação. É importante você ter cuidado para não ser muito 880 e fechar nesse ciclo, né? Ter muito cuidado como você está se expondo hoje, essa é a minha visão, logicamente, nas redes sociais, evitar se polarizar, criar muita confusão muitas vezes, e botar energia onde não faz sentido. Você tem que botar energia onde vai te alavancar para algo que faça sentido, tá? E cuidar muito com a indução, interpretar o que está sendo dito para você. É muito importante isso. O desenvolvimento pessoal, gente, ele sempre vai mudar o padrão atual, né? Ou seja, a gente muda o status quo. Você está de um jeito, você começa a se desenvolver, começa a perceber uma mudança. Você vai avançando, é que nem aprender a dirigir carro no início, ou andar de bicicleta, ou algum jogo que você gosta. No início, você está aprendendo as ferramentas, aprendendo a lidar com aquilo. No momento, você vai evoluindo. A mesma coisa no decorrer da disciplina. Quando tem cálculo, eu lembro, a minha primeira formação foi em matemática. Então tinha o cálculo integral, tinha física. No primeiro nível você está ali, já está assustado. Chegou no 2, no 3, daqui a pouco você está com a sua cabeça, mas você olha para trás, nossa, era tão fácil, agora está tão desafiador, né? É uma evolução, mas você precisa estar preparado. Você vai estudando, você vai pedindo uma opinião para o seu professor, você vai trocando com algum colega que entendeu aquilo, e você busca também esse conhecimento. A gente só consegue alcançar essa evolução, e ela é infinita no sentido de que você não pode parar, é isso que vai ajudar você a se desenvolver. Então, talvez você agora está aí terminando ou começando aí na universidade. Daqui a pouco você vai achar que não é aquilo para você, você vai querer ajustar e ir para outro caminho. Pode acontecer? Pode acontecer. Você pode vir a querer se formar em outra coisa, buscar outros conhecimentos, estudar fora, ou agregar algumas outras coisas. Você começa a afunilar mais. Você vai experimentando e você vai começar a perceber da evolução. Eu tenho certeza que quem já está no final agora do período, né, quase concluindo, quem está no meio da jornada, tem uma cabeça totalmente diferente de quem começou. Quem está começando agora já tem uma visão totalmente diferente de quem está lá na reta final. E a gente vai se adequando isso de acordo com a evolução. E isso afeta a gente emocionalmente, as nossas relações sociais, o mental, o físico, o emocional, o espiritual, do ponto de vista, o que a gente quer, por que a gente está nesse mundo, o que eu vim fazer, o que eu estou buscando. Chega um momento que você começa a questionar as coisas. Eu não estou falando aqui de religião, é muito mais do que isso, transcende isso, né? Então é importante se levar, porque tem um momento que a vida vai cobrar você. Tem coisas que vão começar a não fazer mais sentido, e você começa a buscar esse tipo de informação para você evoluir. Então, quando você assume a sua responsabilidade pela sua... Olha só o que eu estou dizendo. Você assume a responsabilidade pela sua evolução, você começa a aumentar suas capacidades e as suas possibilidades. É você que tem que assumir. Eu posso dizer, orientar, trazer informações dos outros palestrantes também, trazer a experiência, trocar ideia com vocês. Mas, no fundo, quem tem que assumir a responsabilidade são vocês. Não tem como fugir disso. É você que tem escolha. Estudar ou não estudar. Hoje, para trazer ferramentas, você pode fazer ou não. Mas eu tenho certeza que quem aplicar as ferramentas, os exercícios que eu estou sugerindo aqui, você vai ter uma amplitude, uma clareza a respeito de quem é você, do que você está buscando e até para as escolhas de vocês. Talvez você já tenha ouvido falar do Lifelong Learning, né? Que agora todo mundo está falando disso, mas esse é um conceito lá de trás de se aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Ou seja, esse conhecimento, esse aprendizado é perseguido durante a vida. Você vai aprender com um mentor, você vai aprender com um tutor, com um professor, com um colega, com o seu chefe, com um líder, enfim. A aprendizagem está nas suas mãos. Então, a gente busca vários elementos e não tem como parar, porque a vida exige isso, o mercado exige isso. Eu estava falando antes com o João, né? Hoje surgem várias coisas, dizem que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Chega um momento assim, meu Deus, o que eu vou fazer primeiro? A pessoa se sente perdida, aprisionada muitas vezes. Se você não tem controle, não tem clareza de quem você é, para onde você quer ir, o caminho, as coisas que você quer enfrentar, você pode ficar aprisionado naquele medo que a gente tinha falado antes. Lembra que eu falei da montanha-russa? Quem é você na montanha-russa nesse momento?
Sempre você vai estar daquele jeito? Não, a gente modifica, porque a gente vai reagindo diante das situações de forma diferente. Então, quando eu desenvolvo esse meu autoconhecimento, que eu vou reconhecimento meus valores e meus talentos, eu consigo ter mais segurança, mais estabilidade para enfrentar uma entrevista. Eu tenho mais autonomia, mais independência, sem depender de outras pessoas, porque você está fazendo a escolha, a responsabilidade é sua. A minha capacidade criativa é maior. A minha capacidade empreendedora também, quando eu falo capacidade empreendedora, eu não estou falando só de você que vai ser dono de um negócio, você quer ser dono de algo, mas não, eu posso assumir um projeto dentro de uma empresa, que eu chamo de intraempreendedorismo, e desenvolver muito bem, dimensionar o projeto financeiramente, saber as etapas, planejar, saber as pessoas que eu posso contar, para onde eu quero ir, e desenvolver aquilo para mim, e tomar como se fosse meu, mesmo que eu faça parte de uma empresa. A competência técnica e comportamental, vocês já devem ter ouvido falar que muitas vezes se demite pelo comportamento. Mas a parte técnica está aí. Então, quando fala de soft skills, gente, uma coisa que é importante. Tem que desenvolver isso. Não esqueça das outras coisas. É o equilíbrio, tudo está muito junto, muito interligado. Claro que você tem que saber se comunicar bem, se relacionar, né, essa capacidade criativa, mas a formação, ela é importante. A busca, ela não pode parar. E assim você vai desenvolvendo aí sua aptidão, sua habilidade, né? A primeira vez que vocês entraram no laboratório, provavelmente você olhou, gente, como é que eu faço isso? Quem já está acostumado vai para lidar com a situação, já faz quase que de olhos fechados, só não vai de olhos fechados que pode botar fogo no laboratório, né? Vai fazer essa loucura, né? Mas você já tem maior noção das coisas. É a mesma coisa que pedalar, né? Começando a andar de bicicleta. A primeira vez você fica com medo. Depois, com o tempo, você vai fazendo tranquilamente aquilo, né? Mesma coisa que dirigir um automóvel. Então, a aptidão, a habilidade, ela é desenvolvida com o tempo. Isso é muito importante a gente saber. Uma coisa que é essencial a gente ter noção. A gente vive num mundo muito com informações fragmentadas, um mundo totalmente fragmentado. É assim. Não tem como fugir disso. Então, você tem informações para todo lado. A gente tem informação a um clique no nosso celular, né, no seu notebook, ou um WhatsApp, um grupo que você participa, Telegram, enfim, mil coisas. Redes sociais. Se você começa a pegar daqui ali aquela informação, mais as coisas da faculdade e outros interesses que você tem, você começa a ficar perdido. Então a gente vai entrar numa era, talvez vocês já ouviram ou vão ouvir falar, de uma era de curadoria. Cuidar esse conteúdo, as pessoas vão cuidar mais do conteúdo que fazem sentido, porque senão você se perde no meio do caminho. Tem coisas que você tem que descartar. Porque a noção de tempo, a gente tem que ter também. O que faz mais sentido para a gente na nossa carreira? Né? Nesse mundo tão fragmentado, onde muitas vezes a angústia, o estresse, a depressão ela pode afetar. Como é que a gente vai estar preparado para isso? Né? O que o mundo está cobrando da gente? Então, é fundamental pensarmos e refletirmos sobre esse mundo fragmentado. Né? Como é que a gente pode lidar melhor com essas situações, com essas coisas, para poder enfrentar? Eu falei antes dos valores, né? Os valores geralmente ligados a aspectos morais, ao que você acredita. Então, hoje, se fala em diversidade, em inovação, em segurança, em honestidade, em poder, saúde, disciplina, sustentabilidade, etc. Quais são os valores que são importantes para você? Eu vou dar um exemplo. Digamos que você seja convidado a trabalhar com uma empresa que você sabe que não quer nem saber de meio ambiente. Não gosta de sustentabilidade. Mas você tem paixão por isso, entende tudo sobre sustentabilidade. Você precisa daquela vaga. Certamente, em um período, aquilo vai começar a incomodar. Ou você não vai, ou você vai se frustrar. A mesma coisa se você acha que a honestidade é importante, né? E você trabalha com alguém que é corrupto. Não vai fazer, não vai bater. Então, os valores, essa aqui são alguns valores, tá? Existem ferramentas específicas que você escolhe os valores que fazem sentido. Por que eu estou falando dos valores? Quando você for procurar, por exemplo, numa empresa, é legal você ver quais são os valores dessa empresa. Investiga ela no Reclame Aqui, vai para o Facebook, vai para as redes sociais, veja a avaliação dessa empresa. Tenta conversar com pessoas que trabalharam nesse local. Quais são os valores? Será que aquilo que está exposto ali no site? Porque algum momento isso vai incomodar. Quando os seus valores são muito claros, e isso é importante para você. A clareza nos objetivos, tanto pessoais como profissionais, ajuda muito a você ser quem você tem que ser. Fazer o que você gosta e ter o que você precisa.
Antes se invertia essa lógica, tem que ter para conseguir as coisas, o ter é depois. Então, quando você encontra esse ser, quem você é realmente, as coisas, os seus valores, o que você acredita, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, o que você tem que desenvolver com mais clareza, e você vai fazendo o que você gosta, isso vai te dar muito mais prazer, muito mais produtividade no que você está fazendo. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, que é o objetivo que a gente está falando também aqui, é entender isso. Em que lugar vai ser saudável para você? Não vá tirando o seu currículo ou não vá buscando qualquer coisa, porque isso vai trazer depois uma frustração para você. E as entregas e os resultados você vai ser cobrado, talvez você não consiga entregar. E isso vai te trazer uma insatisfação e não é isso que é o que a gente busca, né? Então, nesse mundo tão fragmentado, mas cheio de conexões, você está disputando muitas vezes com gente lá do Nordeste, né? Aqui do Sudeste, do mundo. Você está na disputa de uma vaga de emprego online. Hoje eu posso trabalhar de home office. E tudo bem, tudo certo. A mesma coisa é nessa seleção hoje. Está muito aberta. É diferente. Antigamente era jornal, cine. Hoje a gente tem essa liberdade e essa facilidade da internet. Você pode seguir a página no LinkedIn, por exemplo, né? Pelas vagas que são postadas dentro da própria universidade, trabalhando como bolsista, participar dos projetos de pesquisa. Isso é sensacional. Ou você criar seus projetos também para poder ir em frente. Você também pode escolher nessa jornada fazer suas coisas, procurar parcerias, procurar investimento. Tem uma frase que eu sempre digo, eu acho que faz sentido, sabe? Eu escutei há muito tempo e sempre carrego. O não você já tem. Se você não testar, você não vai saber. Você vai, logicamente, se preparando, mas o não você já tem. Então, quanto mais você experimentar, participar de entrevista, melhorar seu currículo, vai de entrevista, trocar ideia com os colegas de vocês, ouvir os mentores, os professores de vocês, isso vai fazer total sentido para você. E agora eu vou apresentar para vocês a mandala Ikigai, significa essa razão de viver, essa razão de ser, ou seja, o que faz você acordar todos os dias, o que vai motivar você. Tem pessoas que não encontram esse propósito ao longo da vida, outros encontram. O objetivo é mostrar que existe essa ferramenta, e tem até um livro que estaria o nome citado, 5 passos para encontrar o propósito de vida e ser mais feliz. Essa é a mandala, um conjunto de círculos que se conectam. Então, de um lado, a gente tem o que o mundo precisa, aquilo que você é bom, aquilo que você ama e aquilo que você é pago para fazer. E a gente vai começar a juntar aí a nossa profissão, a vocação, né? A paixão, a missão, e tudo isso, quando há um encontro perfeito disso, a gente encontra essa razão de ser, essa razão de viver, que é o Ikigai, que é essa mandala japonesa. Essa é uma tradução, geralmente, que a gente encontra, talvez você encontre outra. Como é que você preenche isso? De um lado, você vai fazer assim, o que você acha com a profissão de você, com o que você está fazendo, que o mundo precisa? Aí você vai lá anotar, o mundo precisa disso, A, B, C, 1, 2, 3, não importa. Joga, brainstorming, deixa vir as ideias. Do que você é bom realmente. Agora, o que você ama fazer? Eu só estou falando de coisas positivas. E aquilo que você é pago para fazer. Quem ainda não está na profissão, imagina, o que você gostaria de ser pago para fazer? E a partir disso, você começa a funilar e encontrar nessas intersecções aí o que faz mais sentido e o que vai fazer a diferença para você. Entrando um pouquinho na parte de inteligência emocional, né, é importante a gente começar a refletir sobre as emoções que a gente tem, identificar os sentimentos, entender como é que o outro se relaciona, como é que ele reage nas situações, a nossa capacidade de se motivar, de gerir bem as emoções internas e os nossos relacionamentos. Por que isso é importante, gente? Quando a gente tem autoconsciência, a gente começa a enfrentar melhor os desafios. Você está numa reunião e ficou com raiva, você estourou ali sem pensar, isso vai gerar um grande problema se você não conseguir se controlar. Né? Quando a gente fala de autorregulação ou autocontrole, é aquele sentimento, aquela noção de você controlar naquele momento, respirar até 10, mas canalizar essa energia para algo mais positivo. Aí diz, mas é difícil, é um desafio. Não use a palavra difícil, eu sempre utilizo os treinamentos, é desafiador. Mas quanto mais você vai se conhecendo, melhor. A pergunta que você tem que fazer é, o que faz você ficar com medo? O que faz você ficar com raiva? O que mais te irrita nas relações, no trabalho? Aí você começa a identificar.
Tá vendo? É pergunta. Esse processo de refletir, você começa a ter mais clareza nas coisas. Você tem que se perguntar. Não deixa a coisa acontecer. Você tem que entender no momento que você estoura. Automotivação. O que é isso? É não esperar que os outros motivem você. Não precisa ninguém estar motivando. Você tem que saber o que você quer. E você diz, poxa, eu quero conquistar isso. E você se motiva fazendo curso, estudando, vendo documentários, trocando ideias. Você busca a sua automotivação. É você que tem que correr atrás. A questão de empatia, muito tem se falado, que também é um desafio, e essa questão dos relacionamentos, das habilidades sociais. Se somos seres tão complexos, fragmentados e queremos nos conectar, muitas vezes cada uma dessas habilidades aí sociais, né, cada um traz uma série de coisas, né, uma série de vivências, culturas, educações diferentes, somos tão diferentes. Então imagina, você com a sua cabeça junta outro, aí junta mais 8 pessoas, daqui a pouco é uma equipe de 15, 20, 300 pessoas. O relacionamento, como que se faz isso, né? Se você não trabalha sua inteligência emocional, se você não entende suas emoções, é o momento de você parar. Sabe aquela coisa de olhar para dentro, para respirar, conta até 10 e tenta identificar o que faz sentido para você. Quando a gente desenvolve um pouco mais a clareza, naquela mandala Ikigai que eu falei, a parte de inteligência emocional, você começa a estudar sobre isso, você vai evitar uma que eu chamo de miopia, porque existem pontos cegos que você não identifica. Talvez eu tenha dito assim para você, olha, você é muito assim. Eu não sou assim. Mas você não percebe. Olha, percebi que no momento que fulano falou alguma coisa, você agiu assim, sério? Porque o nosso corpo fala também, tá? Então, às vezes, a gente acha que não, mas as pessoas percebem como a gente é, o que a gente transmite. Então, quando a gente tem uma inteligência emocional, quando eu evito essa miopia, eu identifico os pontos cegos, eu consigo melhorar as decisões que eu vou tomar ao longo da minha carreira, da minha vida, onde eu vou querer trabalhar, o que eu vou querer fazer, e também os meus relacionamentos. E agora entra a primeira palavra-chave, ressignificação. Essa é a primeira palavra-chave para vocês anotarem, ressignificação. Por que essa palavra-chave ela é importante? A gente falou de significação. É você dar um novo significado. Vou dar um exemplo. Eu estou numa reunião e alguém me falou uma coisa. Eu fiquei muito irritado porque alguém não gostou do projeto que eu apresentei, não foi bacana comigo, etc. Tá? A ressignificação é o momento, eu vou pegar aquilo, em vez de eu pegar a raiva e estourar, o que eu vou fazer? Vou canalizar aquela raiva, melhorar meu projeto, ou vou para uma academia, correr pra caramba, vou pegar um saco de areia, encher de porrada e tirar aquela raiva, aquela energia. Você canaliza para outra coisa. Porque se você estoura, se você acha que tudo é ruim, toda vez que criticarem você, você agir com desrespeito, em algum momento você vai se queimar na sua vida, na sua jornada profissional, e você vai perder grandes oportunidades. Então, a gente precisa entender a ressignificação de você dar um novo olhar diante das coisas que vai acontecendo na vida de vocês. Trazer um novo olhar. O que aquilo que aconteceu está trazendo de lição para mim? O que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? Qual o melhor caminho? Pensa um pouco nisso. Eu sei que aqui tem pessoas participando com idades tão diferentes, mas quanto antes a gente começa a trabalhar melhor. E é sempre a vida toda. Talvez pergunte assim, Kleber, você falou de inteligência emocional, então significa que você não se irrita, não se estressa, etc. Não, não é isso. Lógico que acontecem as situações, mas hoje eu olho de forma diferente as situações, os acontecimentos. Eu já aconteceu, numa época eu trabalhava muito ligado à organização, evento e palestra, junto com a equipe praticamente fazia, junto com a equipe tudo aquilo ali, né, envolvimento, você tem que receber as pessoas e depois dar o treinamento, só que tem os bastidores, às vezes a coisa, você programa com o fornecedor, e, por exemplo, e não chega no horário, e aí você tem que lidar com aquela situação, ou esqueceu de colocar a marca do evento, os patrocinadores, você tem que resolver aquilo de alguma maneira. Se você fica com raiva, briga com o fornecedor, fica de cara feia e não toma a decisão que você tem pouco tempo, você perde e vai ser muito prejudicial. Então você pode enxergar aquilo de uma maneira diferente. O mesmo acontece quando vocês estão aí fazendo os trabalhos em grupo. Provavelmente em algum momento você vai fazer um trabalho em grupo, provavelmente daqui a pouco você vai finalizar a sua graduação, você vai ter que se apresentar, né? Você vai ter que mostrar o seu trabalho, você vai ter que falar. Então, como é que você vai se preparar para criar aquele momento que talvez cause uma angústia de falar e ser analisado pelas outras pessoas, ter que ouvir uma banca, né?
Como é que você sente isso? Agora, se você se prepara e entende isso como um final de um ciclo, você vai agir de uma forma totalmente diferente. Então, a primeira palavra-chave aí, ressignificação. Uma coisa também que acontece ao longo da nossa vida são as dúvidas, né? A dúvida, ela sempre vai nos perseguir diante dos fatos, das situações. Sempre vai ter, você vai ter dúvida. A gente não consegue ter muita certeza das coisas, muitas vezes. A gente acha que tem a certeza. Olha só o que aconteceu. Vai dar tudo certo. Você planejou lá um monte de coisa, viu? É uma pandemia e mudou tudo. Então, o que você deve parar de fazer? Agora, parando do ponto de vista de comparação. Superestimar a habilidade dos outros e subestimar as suas. O que isso significa? Estou numa seleção, estou lá sentado, outra pessoa que está participando da seleção fala um monte de coisa que fez. Aí você começa, nossa, que incrível. E você começa a se sentir menor do que a outra pessoa que está do lado. Se você foca muito no que o outro falou, você esquece até a sua estratégia, o que você tem de melhor. Quando eu digo isso, não é por algo ligado a um ego, mas eu digo muitas vezes, para o nosso viés, né? A gente tem a mania de superestimar a habilidade dos outros e subestima as nossas habilidades, o que a gente tem de melhor. Por isso que o caminho do autoconhecimento, das ferramentas, do desenvolvimento pessoal, de você se reconhecer com tudo isso, vai te trazer mais clareza e vai deixar mais forte para você compreender as situações. Uma coisa que é legal você compreender, que a dúvida reside nesse agora. Será que eu mando para a empresa A, B ou C? Será que eu vou fazer esse teste? Será que eu vou conseguir? Será que se eu fizer isso, é nesse agora? Então, ela não sabe nada mais do que esse momento que você está vivenciando. Dificilmente a dúvida vai te dizer o futuro e o resultado. Ela é uma dúvida. A sua confiança vai se construir com o tempo. E a insegurança que você tem, ela vai ficando menor nessa jornada, à medida que você avança. Desde que você se prepare, desde que você pegue o conhecimento e aplique, colocar sempre em ação. Tudo isso que a gente falou de ressignificar as coisas, de usar as ferramentas, de ouvir as pessoas, de estar se preparando, de estar se testando, você vai avançando. Né? Mas se você não aplica o que você está ouvindo esse mês aí todo de palestra, por exemplo, com as dicas que são dadas, não adianta nada. A insegurança vai ficar ali. Então você tem que identificar no que você é inseguro e por quê. Vou trazer um exemplo, tá? Tem gente que diz assim, eu não gosto de falar em público. Eu pergunto, tá, mas que público? Aí a pessoa vai respondendo. Mas quando tem você com seus amigos, você gosta de falar? Gosto. Tá, mas então o teu problema é com pessoas desconhecidas? Mas se você se preparar de tudo que você dominou, que você estudou, você não tem um pouco de segurança, você sabe o que você está fazendo? Sei. Se você encarar isso de uma forma diferente para um desafio, de você subir uma escada e você ultrapassar, não é melhor você enxergar dessa forma? Pô, faz sentido. Mas se você treinar, vai ser melhor para você? E a pessoa começa a falar, realmente. Porque a primeira medida que tem, o nosso cérebro, muitas vezes, ele é muito preguiçoso, não gosta de gastar energia, é dar a primeira desculpa e a gente começa a se boicotar. Eu não gosto de falar em público, eu não gosto de fazer trabalho em grupo. Eu fico lá com o papelzinho na mão, fico lendo, ou eu faço tudo, faço PowerPoint e deixo alguém apresentar. Geralmente, acontece muito isso nos trabalhos, né? Você vê lá a pessoa encolhida, não querendo se expor. Então, o que eu sugiro? Começa a exercer essa habilidade da comunicação, que é uma das habilidades super importantes também. Você começa a se desafiar desde o início. Você vai se testando, você se grava, olha, vê o que tem que melhorar, pede uma opinião de alguém e aproveita as oportunidades. Então, o que você deve fazer? Parar de ser crítico com você o tempo todo. Às vezes a gente é muito crítico com a gente é demais. Tá? Em vez de você superestimar a habilidade do outro, o que você vai fazer? Você vai enxergar a jornada do outro como uma fonte de inspiração. Você vai começar a olhar, poxa, que legal que fulano fez, que legal que fulana fez, bacana. Se inspirar nisso, entender que estratégias foram utilizadas. Você precisa ter atenção nos resultados de curto prazo. Lembra que você está construindo uma ponte para o futuro. É degrau por degrau, uma coisa de cada vez. E aí você começa a ver o seu esforço como um todo. E não através das lentes focadas em dias. Muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho. Planeja um monte de coisa, geralmente faz isso, faz um monte de prioridades. Uma pessoa tem um monte de prioridades, não tem nenhuma. A prioridade para mim é uma coisa só. Qual é a sua prioridade? É essa. Depois, qual é a segunda? Beleza. Mas foca em alguma coisa que você queira desenvolver. Não queira fazer tudo de uma vez só, que você não vai conseguir. E aí, você vai começar a perceber que o seu esforço
vai ter resultado, ele vai ter mais sentido, tá? Tem um livro chamado Em Busca do Sentido, um cara fantástico, que ele passou por 4, isso na época, campos de concentração, né? Na época do nazismo, e lá ele começava a observar, ele sobreviveu, logicamente, a esses 4 campos de concentração, tanto é que pôde escrever o livro. O que faz sentido? Ele escreveu o livro Em Busca do Sentido, né? E ele começou a perceber que algumas pessoas estavam se matando, não aguentavam aquela situação horrível que aconteceu, e ele, sobrevivente, começou a questionar tudo aquilo. E ele começa a escrever sobre o valor da criação. Tudo o que a gente faz com o mundo, com o nosso trabalho e estudo, né? Quanto a gente, a questão do sentido, quanto que você faz é relevante para outra pessoa, para esse mundo, para um legado que, por menor que pareça, você está fazendo algo, você está criando algo. O valor de vivência, o que a gente recebe do mundo, as nossas relações, as pessoas que a gente ama, a nossa família, né? A questão de se divertir, olha o que o mundo oferece e o que eu ofereço para o mundo. E um dos principais para mim é o valor da atitude. A gente falou de significação, ressignificação, né? Como a gente reage ao sofrimento, a questão muitas vezes de carregar a culpa, de você aprender a lidar com isso, lidar com a morte, como é que é? E a gente começa a entender que tem situações que independem de nossa vontade. Independem. Tem coisas que não estão no nosso controle. Então, em busca do sentido, ele fala um pouquinho disso. Lógico que eu estou falando aqui brevemente. Uma coisa que é importante a gente compreender também na jornada profissional, na nossa identidade, é você compreender um pouquinho da personalidade, e tem um teste que você faz de graça na internet. No final da apresentação, aí o João vai colocar o link para vocês, porque senão tira o foco agora. É o teste das 16 personalidades. Você vai entrar lá, vai se cadastrar e vai fazer, bem bacana, 12 a 15 minutos você responde. É mais uma ferramenta, mais uma oportunidade para você se conhecer. Faz algumas perguntas bem interessantes e você vai começar a se conhecer. Se você nunca fez, faça. Sensacional, super indicado esse teste de graça, rápido e fácil, mas responda com honestidade. E tem um outro, são os sabotadores também. Você vai ver ali o que sabota você. E aí eu acho bem legal que essa autora fala que somente sua melhor amiga e também sua pior inimiga. Então, muitas vezes a gente usa desculpas para não fazer, para não enfrentar os desafios, para desistir. Ele traz uma clareza muito bacana. Tem até o livro dela que eu acredito que vocês possam encontrá-lo também. Então, são 2 links depois que vocês vão poder fazer esses testes, tá? Para trazer mais clareza. Lembrando que o primeiro eu falei da Mandala Ikigai, e agora com esses 2 aí são 3 ferramentas que vocês possam aplicar, e tudo isso vai se somando com mais clareza, tá, gente? Uma coisa também que eu quero trazer para vocês é a questão sobre ferramentas, né? Vocês devem trabalhar tanto com ferramentas, ouvir tanto sobre ferramentas ou estratégias. Qual é a melhor ferramenta nesse caso? Depende. Muito cuidado de fazer uma só e achar que você é aquilo que está ali. Você precisa variar, ter um olhar de fora, muitas vezes, com uma mentoria, com um acompanhamento, mas se avaliar. Por isso que eu estou trazendo testes tão diferentes, onde você vai botar a mão na massa, escrevendo ali, modelo Ikigai, e as outras que a gente vai falar daqui para frente, e esses que já respondem de uma forma pronta. Aí você vai ouvir falar do DISC, etc. Tudo é útil. Mas o que faz diferença na ferramenta? Aquela que funciona para você. Né? Aquela que vai fazer mais sentido para você. Então você tem que olhar aquilo, sempre respondendo com honestidade, para você poder evoluir e você poder tomar as melhores decisões e se conhecer melhor. O autoconhecimento é isso. Às vezes você vai identificar coisas que falam para você que você achava que não tinha. Né? Nem todo mundo está preparado para enfrentar, para ouvir certas coisas e dizer, nossa, será que eu sou assim? Mas quando você identifica que tem coisas a desenvolver, a melhorar, tem essa clareza, a gente começa a evoluir de uma forma diferente. Eu tenho certeza que essa ferramenta, a matriz ou a análise SWOT, vocês conhecem, só que eu estou trazendo do ponto de vista para o ambiente pessoal, para você, né? Então, a nossa força, fraqueza, oportunidades e ameaças. E a gente tem um ambiente interno. No ambiente interno, nessa parte do ambiente interno, a gente tem a força e a fraqueza. É ali onde você vai, você está no controle. Então, é o seu conhecimento que você tem, as suas competências, os seus relacionamentos. Isso exige treinamento e dedicação. A própria fraqueza, eu não gosto muito de usar a palavra fraqueza. Quando eu estou dando mentoria, trabalhando com as pessoas, eu digo assim, quais são os seus pontos de melhoria, seus pontos que tem que desenvolver. Não gosto de usar a fraqueza. Eu uso força nos pontos de melhoria. Você tem esse controle. Se você identificou que tem algo a melhorar, a evoluir,
é sensacional, porque você pode correr atrás e tem solução para isso, quando você identifica. Estou falando de você no ambiente interno, mais uma ferramenta que você pode aí utilizar. No externo, você tem as oportunidades e as ameaças, ou seja, você não tem controle, mas eu posso usar a meu favor. Então, é o ambiente que você vive, você estuda, que você trabalha, quais são as oportunidades aí? Mas o que pode ameaçar você? Tá? Sugestões de perguntas que você pode responder. O que você faz melhor? Quais são seus pontos fortes de acordo com as outras pessoas? E as pessoas dizem, poxa, seu ponto forte é esse. Eles identificam isso em você. Esse é o seu ponto forte. Então, se liga nisso. Muitas vezes um colega, um amigo, um professor vai te dar essa dica. Quais são as habilidades e capacidades mais marcantes? Quais são as vantagens em relação aos outros? Qual o seu nível de experiência? A gente está falando da matriz da análise SWOT, tem umas forças. Você responde tudo isso, enumera isso e vai colocando. É só seu ponto forte. Fraquezas, nossos pontos de melhoria. O que as pessoas indicam que você deve melhorar? Na sua opinião, o que você tem que desenvolver? Quais são os comportamentos que atrapalham você? Olha a questão do comportamento, hein? É importante se ligar nisso, né? Porque muitas vezes se demite por comportamento. O que você não gosta de realizar de jeito nenhum e por quê? Você tem que saber por quê. Eu não gosto porque eu não gosto. Não, tem que ter um motivo por que você não gosta de fazer. Os hábitos ruins. Então, isso dentro do ambiente interno relacionado só a você. E a gente encontra as oportunidades. Quais são as tendências para o futuro na área de vocês, na área que vocês escolheram? Quais são os projetos que você pode participar para beneficiar a sua carreira? Né? Que habilidades você pode ter para conseguir uma vantagem mais competitiva num processo de recrutamento e seleção? Networking. Olha as oportunidades que você tem dentro da universidade com o seu professor ou com as empresas, enfim, com as dicas que você pode ter. O LinkedIn é um caminho bem bacana para isso, tá? Então, oportunidades pouco aproveitadas no mercado. É lá que você vai muitas vezes. Tem um livro chamado Oceano Azul, né? Qual oceano que você vai querer navegar, onde está muito disputado, ou talvez encontrar um caminho com o que você sabe para um outro e criar o seu caminho. Seja para negócios, para onde você quiser. Ameaças. Qual é o maior perigo para os seus objetivos? Há pessoas que executam um trabalho melhor que o seu? Como é que está a concorrência na sua área? Sobre a concorrência na área, uma parte, tá? Eu sempre participo de grupos, nas discussões, nas orientações. Então, eu tenho cliente da galera de TI, de comunicação, tive também de engenharia também. Mas está muito disputado. Sempre vai ter muita concorrência, gente. Sabe? Sempre vai ter muita concorrência. Não tem como. Mas dentro da concorrência, você tem que encontrar o seu caminho naquilo que você é melhor. E talvez descobrir um novo caminho, um novo olhar diante aí da carreira que vocês estão se propondo para fazer. Nesse momento das ameaças, você se identificar se você tem os conhecimentos suficientes. Muitas vezes você vai se cadastrar aí, se candidatar a uma vaga, quando você não tem aquele conhecimento suficiente e você precisa buscá-lo, né? Mas também você tem que ver se vale a pena você investir nisso ou talvez em outra coisa. Então, esse olhar, a análise SWOT, ela é fundamental, porque ela é uma ferramenta assim, você tem que parar, responder todas as perguntas com calma, sabe? Não ter medo de ser verdadeiro, faça você. Se você não sente a vontade, mentoria é para isso. Às vezes a gente precisa de um olhar de fora para receber as perguntas certas para você conseguir resolver. E aí agora a gente chega aí na questão da identidade, né? Os nossos talentos e conhecimentos. A identidade que eu me refiro aqui é a nossa identidade profissional, dentro da nossa jornada. Como é que isso é formado? Nossas crenças e valores, as nossas realizações, conquistas e carros. Muitas vezes, você escolheu um caminho. Aí surge a oportunidade de você ser líder de um projeto. E você nunca sonhou em ser líder, você começa a desenvolver e gostar daquilo. E daqui a pouco começa a chamar para você dar aula sobre algum assunto que você domina. Daqui a pouco você virou um professor, você se formou em outra coisa, você vai buscando habilidade. Ou seja, o mundo, ele está cheio de possibilidades. E muitas vezes a nossa identidade é formada disso. Dos talentos e conhecimentos, das crenças e valores, essas conquistas, da formação acadêmica. Daqui a pouco você vai fazer uma outra formação, você vai se especializando em outras áreas. Os seus desejos e expectativas, eles podem mudar na sua caminhada. E, logicamente, como você se enxerga, que é a autoimagem e as características pessoais. Muitas vezes, pelas nossas características, pelo que a gente gosta, a gente vai escolhendo um caminho.
mas outras vezes pode acontecer da vida te dar outras oportunidades, tá? E aí tem aquela escolha, lembra da autorresponsabilidade, o poder de escolha? Às vezes você tem essa escolha de querer perseguir por esse caminho ou não, de se testar. Então depende muito quanto dá valor que isso significa para você. Mas a nossa identidade, essas são algumas das coisas, como é que a nossa identidade profissional ela é formada. Daqui a pouco você está aí trabalhando como pesquisador, de repente chamam para você trabalhar numa empresa. E o que você quer pode unir com as duas coisas. Eu não sei. Tem gente que não pretende trabalhar em empresas, tem gente que quer ser dono do próprio negócio, tem pessoas que querem dar aula, amam a educação e querem usar o talento, se expressam muito bem para trazer isso. As pessoas adoram pesquisa, trabalham bem sozinho, com poucas pessoas. Enfim, não sei, cada um tem uma caminhada. Mas tudo isso vai ajudar a formar a nossa identidade. E eu trago uma frase para resumir um pouco o que a gente falou até agora. Tudo que aprendemos, nossas experiências, tropeços e realizações que conquistamos em nossa vida formam uma identidade que é só nossa. É só de vocês. A gente é complexo, mas somos únicos também. E eu falo tropeço porque é que nem naquela montanha-russa. Muitas vezes algumas coisas não vão dar certo. E a gente tem que saber lidar com isso e ter noção que isso pode ocorrer também. Então isso vai se modificando e vai se ajustando aos novos cenários que se apresentam. E isso está ligado à motivação interna, que é essa busca que a gente tem por querer mais, querer aprender mais e querer muito mais. A gente não para no tempo, ninguém consegue parar no tempo. Se parou no tempo, já era. E assim a gente vai criando a nossa jornada profissional com esse conjunto de coisas, esse conjunto de elementos, tá? O tempo, né? Às vezes a gente conversa, nossa, eu tenho pouco tempo, o dia tinha que ter mais que 24 horas. Mas será que realmente é isso? Ou será que eu não estou sabendo me organizar na questão da minha produtividade? Isso ocorre muito, né? Muitas vezes a gente está com um tempo curto ali, mas eu tenho tempo para ver as notificações. Uma coisa que eu já fiz já há uns 4 anos, eu não tenho mais notificação nenhuma no meu celular. Quando eu quero ir numa rede social ou no próprio WhatsApp, o que eu faço? Estou lá e entro e vejo as informações. E tenho um tempo para isso. Eu não fico a cada 2 minutos olhando um vício. Tenho o meu momento para ver. Porque senão, você perde totalmente o foco do que você está fazendo. Então, eu sugiro, faça um detox digital. Começa com calma. Isso vai ajudar você a valorizar mais o tempo e construir uma estratégia melhor para o que você está fazendo. Porque eu sei que a universidade não é brincadeira, né? Você tem gente que já está fazendo estágio, lidando com uma série de coisas, né? Então, quando você tira um pouco, é uma libertação. Tenta testar, começa um pouquinho, não quer tirar de todas as redes sociais, eu sei que todo mundo gosta de notificação, mas tira de uma e você vai lidando, é uma coisa de cada vez. A noção de tempo, sim, ela é importante, porque se você não está preparado, se você não está atento, sim, você pode ficar para trás. Mas se você tem clareza do que você quer, é muito mais fácil você adequar o seu tempo, né? E muitas vezes na nossa caminhada a gente vai abandonando sonhos. Tem um poeta chamado Mário Quintana, não sei se vocês conhecem, é muito bacana o que ele diz. O que mata um jardim não é o abandono, o que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. E assim com a vida, você mata os sonhos que finge não ver. Muitas vezes você tem uma série de sensações, desejos, vontades, sonhos, você não se prepara, você vai adormecendo esse sonho. E em algum momento a vida pode te cobrar, né? Isso é uma parte que eu preciso dar. Nem sempre aquele sonho que você tinha lá, quando era criança ou na adolescência, ele pode ter acontecido. Mas seus sonhos vão mudando. E você tem que enxergar uma série de táticas, de coisas, para você ir atrás deles. Talvez você não vai trabalhar no lugar dos seus sonhos, mas dentro daquele lugar eu posso ressignificar, encontrar um caminho para, quando for o momento, eu fazer o que eu quero. Né? O mundo real é assim. Mas se eu finjo não ver que isso está me atrapalhando, aí é o pior. É você fingir que as coisas não estão acontecendo nas suas sensações, nos seus sentimentos, de você não pedir muitas vezes ajuda, de você não desabafar, né? Procurar especialistas para isso. Eu sei que a jornada acadêmica não é fácil, que a vida é um grande desafio. Mas os sonhos é que ajudam e movem você a correr atrás das coisas, nessa aprendizagem constante, nessa educação constante que a gente busca. Outra ferramenta que é bem bacana, essa eu acho que vai ser bem prática também para vocês, para quem já está querendo procurar estágio ou trabalho, é a ferramenta que eu chamo a ferramenta das 3 listas. O que você vai fazer, tá?
Você pega uma folha de ofício, de caderno, enfim, divide em 3 partes. De um lado, você vai colocar assim, empresas ou locais que você gostaria de trabalhar. Que local é esse que você gostaria de trabalhar? Que empresa é essa? Esqueça agora o porquê, mas lista todas as empresas. Áreas de interesse no meio. Quais são as áreas de interesse? O que interessa realmente você para trabalhar? Lembra, gente? Você quer fazer isso para a vida toda, daqui a 2 anos, 3 anos, quer modificar? Mas quais são as áreas de interesse hoje, nesse momento? Pode se modificar? Pode, lógico. E qual função você quer trabalhar? Quando você preenche a ferramenta das 3 listas, não faça de qualquer jeito. Preenche mesmo, com verdade. Que função você gostaria de ter? Qual é a área de seu interesse? E quais empresas gostaria de trabalhar? Você vai ter muito mais clareza na hora de buscar, para você não atirar, enviar currículo, participar de coisas que não fazem sentido. Porque a angústia, muitas vezes, pode cegar você. Pode deixar você com medo, pode fazer com que você fique míope, que a gente falou antes, você não enxerga mais as coisas. Então, a ideia é que tenha clareza, é mais uma ferramenta bacana de fazer, simples, mas ela exige o quê? Reflexão. Você olhar para dentro, você analisar e escolher o melhor caminho. A partir disso, você pode montar a empresa com a função e o interesse que você quer. Outras vezes, não. Mas se você já está numa empresa que você tem tudo a ver com você, que tem o lugar que você queira trabalhar aí, seja interessante, já meio caminho andado para conquistar as outras coisas. Porque tudo vai ser uma aprendizagem para a sua caminhada profissional. Tá? Lembra que é uma escada. Lembra que é evolução, né? Você vai estudando, você vai aplicando, pega seu conhecimento, coloca em ação. Tudo isso é uma jornada onde você jamais vai voltar. Você não vai retroceder. O máximo que você vai fazer é ajustar a rota, né? Ajustar o caminho para que você quer seguir, no caso que você está querendo evoluir. A gente está falando com pessoas que com certeza querem evoluir, por isso que vocês estão acompanhando aí as palestras. Então, invistam sempre na aprendizagem, no conhecimento, estabeleçam o networking, aproveitem os projetos dentro da universidade, as trocas, os trabalhos de grupo, fiquem antenados e aproveitem os desafios que vão pintando. Muitas vezes a empresa ela vai falar com vocês do conhecimento, habilidade, atitude. E eu acrescento também o resultado, que é fundamental, né? Esse char. O que é o conhecimento? É o seu saber. É tudo que você adquire ao longo da vida. É o que fazer e o porquê. Onde eu vou buscar o conhecimento? Você precisa ter clareza. Lembra que a gente falou que o conhecimento é muito espalhado. Então você também tem que identificar até o que você tem que saber. Porque o conhecimento está aí fora. Então a gente precisa identificar isso. A questão da habilidade é você saber fazer, né? É o como fazer. A atitude é o querer fazer. Não adianta nada eu ter atitude sem conhecimento e habilidade. Eu tenho atitude, mas está faltando conhecimento e habilidade. O legal é quando eu consigo trabalhar com meu conhecimento, minha habilidade e atitude. Muitas vezes a gente encontra no mercado de trabalho pessoas que têm conhecimento, habilidade, e no momento que não tem atitude, não quer fazer. Eu trabalho muito com uma rede de franquias. E a franquia, uma coisa que é importante é a questão da padronização, né? Porque você tem que ir no mesmo lugar, em qualquer lugar do país, e encontrar aquele mesmo padrão, aquele sabor, aquele tipo de atendimento. E se não mantém isso, né? E aí a gente depende da atitude das pessoas que receberam conhecimento e habilidade, quebra e não fica legal, não pega muito bem. Por isso que entram muitas vezes as reclamações. Certamente você já deve ter visto lugares que você disse, nossa, eu fui em tal cidade de um jeito, aqui é de outro, sendo de uma rede, então isso faz total sentido. Então, conhecimento, habilidade e atitude é fundamental. Essa é a ideia da ação, é do agir. Porque o que está guardado aqui, se você não divide com ninguém, não faz sentido nenhum, né? É a mesma coisa, quando você entra em ação com essa capacidade que eu sei que vocês têm, que estão numa universidade. Olha a oportunidade. Oi? Acho que o áudio parou. Só um minutinho que eu Pode continuar, acho que voltou. Voltou, eu estou sem o link. Então, a gente chegou aí na palavra-chave que é ação, e eu deixo uma frase que é bem bacana, que diz assim, ó, nenhum conhecimento, por mais variado que seja, é desperdiçado. A questão é como você, que está aí,
recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como aplica esse conhecimento. Tudo a ver com a nossa palavra-chave, tudo a ver do modo como a gente está falando de ressignificar as coisas, esse nosso entendimento. Sugestão de livros está na tela: Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. A Única Coisa e Originais são livros fantásticos, vai abrir um pouquinho a mente de vocês, para vocês focarem no que realmente importa, para aprender a dizer não. Mas sai um pouco do aspecto aí da universidade, você começa a colher um outro tipo de literatura que possa fazer sentido para o seu desenvolvimento pessoal. É muito bacana. E aí eu não sei agora, nessa montanha-russa de emoções que foi essa palestra até para a gente, né? Onde é que a gente está nessa montanha-russa? Onde é que você quer estar? Quem é você? Talvez agora um monte de coisa vai fervilhar na cabeça de vocês. Muitos já vão aproveitar e vão fazer, enquanto faz um lanche, toma um café, come uma pizza, não importa. Começa a escrever quem você é. Não perca essa energia para você estar mais preparado. E lembre-se sempre que essa vida nessa montanha-russa depende de como você vai agir em relação a ela. E você vai ficando cada vez mais maduro. Aceite as emoções, entenda as emoções, se relacione. Esse é o mundo real. E eu deixo o meu telefone, o meu nome aí para você me procurar, tanto no Instagram, gente, como no LinkedIn, é esse nome, Kleber Chinati, você vai me encontrar lá. E, na verdade, é isso aí que eu tinha para falar um pouquinho com vocês. Tem desenvolvido um grande trabalho na parte individual, desenvolvendo pessoas que têm dificuldade de falar aí, está concluindo uma graduação, quer se preparar para apresentação, nas mentorias individuais, outros querem desenvolver a parte da produtividade, ou desenvolvimento pessoal em si, são as mentorias individuais que eu faço. Além disso, eu trabalho aí com a rede de franquias que eu falei antes, e treinamentos voltado ao atendimento, motivação, vendas, enfim, mas a mentoria é uma grande paixão, porque eu adoro desenvolver pessoas e ver a evolução dessa exposição, de trazer um pouquinho mais. Lógico, quando é um para um, quando você vai trazendo uma mentoria individual, você consegue, de alguma maneira, trabalhar de forma muito mais clara, de forma mais produtiva. Estou aí à disposição. Eu fico muito feliz com o convite. Mais uma vez, parabéns pelo Dia dos Professores, parabéns para você que ficou aqui até agora, com todas as surpresas aí na nossa montanha-russa dessa apresentação. Obrigado. João, é contigo. Bom, Clever, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, a sua apresentação. A gente tem uma pergunta do Raul, que é o seguinte: se você acha que a ideia de corpo são e mente sã é primordial para o bom profissional? É tudo aquilo que a gente falou, né, das dimensões. Eu acho que sim. Eu acho que você com uma mente tranquila, né, e o corpo você unir, esse todo, a gente é um todo, né? Nós não somos pessoas separadas, é um sistema. Então, como eu me relaciono, fatalmente tem a ver como é que está aqui a minha mente. Aí, uma parte bem legal que o Raul perguntou. Gente, não é que você não vai mais se informar, mas cuidado com o excesso de informação ruim, sabe? Que não faz sentido. Você já sabe o que está acontecendo. Você quer saber a informação? Vai lá, digita e vai buscar as suas fontes. Muito cuidado onde você está focando a sua energia. Eu acredito muito nisso. É o que eu aplico na minha vida, né? No modo de lidar com os desafios, com as situações. Se eu fosse uma pessoa ansiosa, enlouquecida, por exemplo, com tudo que aconteceu agora, eu tinha me desesperado aqui com a apresentação. Mas não, eu sei que isso acontece, então estou preparado para o A, para o B, para o C, o que vai ocorrer. O corpo é fundamental, é ele que sustenta essa máquina, né? Então a importância da gente se cuidar, de cuidar da alimentação, de cuidar das relações, cuidar do que a gente consome, também lendo, que eu estou visualizando. Isso tudo afeta realmente as nossas decisões. Porque se você não está com a mente boa e não tomar decisão, você pode fazer uma escolha errada. E muitas vezes, até numa orientação para uma pessoa, numa empresa, se você não está muito bem, isso pode ter um resultado que não é muito bacana. Respondi? Sim, Oi. respondeu. A gente não tem tantas perguntas, né? Não tem mais perguntas, mas a gente está tendo bastante feedback positivo sobre a palestra. Joga pergunta, gente. Vou fazer pergunta aí. Vamos aproveitar. O pessoal gostou bastante. Estão falando aí no chat, não sei se você consegue ver. Eu não consigo ver porque eu estou com aquele antigo, eu não estou com o novo, né? Tá. Ai, desculpa, eu vou mandar para você aqui. O João, gente, o João nos bastidores me assustou com o dia que era dia 14, dia 15. Agora não manda o link para mim, João. Vou mandar, só um minuto. O último... Mas vamos fazer pergunta, vamos aproveitar. E me adicione ali no LinkedIn, gente. Manda mensagem, se você ficou com alguma dúvida, é um prazer ajudar. Estou na torcida por vocês. Eu vi que tem gente aí já na reta final, gente no meio da jornada, gente começando.
desejo muito boa sorte, mantenham a mente assim, tranquila, dialoguem, enfrente os desafios aí com coragem, que é super interessante, e busquem essa melhoria contínua, a aprendizagem, ela não pode parar, né? Ela faz parte da nossa vida. Isso é fundamental e a gente ter. Acabei de mandar o link para você. Estou vendo aqui. Sim, o pessoal está falando que gostou muito da palestra. Tô vendo. Obrigado, Bia Maíra. Legal, bacana. Tem a Tamires aqui. Estou vendo aqui. Andréa. Ferramenta Citazar, Arthur. Depois vai colocar aí as ferramentas, lembra, tá? Os links, né? O pessoal do CCE vai mandar lá. A gente pode mandar, tá? Os links que eu tinha mandado. Os dois, acho que alguém já botou aqui. Beleza. Gente, uma coisa que é fundamental, aproveitando que a gente tem tempo, eu segui bem direitinho meu tempo, não foi? Que você diminuiu meu tempo? Olha que eu segui. Tá vendo? Eu acho que o ritmo é verdade. Eu quis trazer muito, sabe, gente? Muito mais teoria, exemplos e situações práticas, ferramentas práticas que você, com você mesmo, vai parar e vai fazer. Aí você vai se analisar. Se você não entendeu o que aquilo quer dizer, procure ajuda, como eu falei, do olhar de fora. As mentorias são importantes para deixar a gente mais forte, para que a gente consiga enfrentar os desafios que, às vezes, a gente acha que está preparado e não está. Então, o olhar de fora vai te guiar. A construção do caminho para a gente ficar mais forte é a vida toda. Não tem jeito. Eu me desafio o tempo todo. E agora eu vou contar uma parte, né, que eu falei lá atrás, me formei em matemática. Depois eu fui para o caminho da comunicação. E nunca abandonei o quê? O ato do falar, da didática, do ensinar. Porque mesmo dentro da comunicação, eu era chamado para falar dos projetos, para gerenciamento de crise, para me relacionar com as pessoas. Então, tudo que eu aprendi na minha caminhada acadêmica, com faculdades, cursos tão diferentes, as pessoas me perguntavam, nossa, você saiu disso para aquilo? Mas por quê? O que você está utilizando que você usou lá atrás? Hoje, como um profissional no ramo, por exemplo, empresarial, a matemática, o gostar dos números lá atrás, me ajuda a parte das humanas, que sempre tem aquela brincadeira de exatas e de humanas, né? Não tem essa brincadeira. Então, sempre vez que brinca comigo, eu digo, cuidado, que eu consegui trabalhar as duas coisas. Então, me ajuda a eu usar sempre as minhas emoções, em colocar energia no que eu estou fazendo para transmitir, me conectar com as pessoas, mas muitas vezes também ter a razão de observar esse todo e sempre aprender e estar à disposição de trazer elementos para a minha carreira também. Então, eu torço realmente sempre pela carreira das pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas, que eu acho que isso é o que faz mais sentido. Tá vendo, João? Desculpa, eu estava mutado, não tinha visto aqui. Mas, enfim, Clever, eu gostaria de agradecer a sua participação, né, de ter aceitado esse convite do CAEM, desde o primeiro instante quando a gente mandou e-mail para você, de ter acompanhado essa trajetória, e acho que faz um mês mais ou menos que a gente está conversando já, né, acredito eu, e falar que a gente espera possíveis parcerias mais para frente, outros projetos, que você esteja conosco. Como você viu na live, né, teve bastante gente falando super bem, feedbacks bem positivos. Eu acredito que vai ter bastante solicitação no seu LinkedIn lá para seguir você, no seu Insta. Gente, acesse o Insta do Clever, tem bastante coisa sobre desenvolvimento pessoal. Fala coisas de meio empresarial também, algumas coisas, assim, fique à vontade de trocar. Eu novamente agradeço, né? Eu achei muito legal vocês trazerem esse tema recrutamento e seleção antes, sabe? Não nesse momento, numa semana, um mês todo. Eu sei o trabalho que dá o envolvimento profissional, divulgar, chamar as pessoas, mas o que importa é quem está aqui, né? Talvez a gente se pergunte, poxa, eu queria mais gente participando, eu queria que todo mundo se envolvesse, e às vezes não é assim que funciona, né? Então, estou dando uma lição já, um feedback para vocês que estão organizando. É assim mesmo, é o primeiro trabalho. E o que vale é assim, quem quer fazer diferença? Então, você olhar o seu potencial. Você que esteve aqui junto com a gente, tenho certeza que já vai ter um outro olhar quando preparar o currículo, quando escrever, quando procurar os projetos de pesquisa, as empresas que você vai trabalhar e com quem você vai se relacionar. Então, agradeço mais uma vez e boa noite. Qualquer coisa é só falar. Boa noite, gente. Muito obrigado, Clever, mais uma vez, pela sua participação no nosso evento.
Eu espero todos vocês na próxima terça-feira. A gente vai ter mais algumas na terça e quinta-feira, mais algumas palestras até encerrar o mês de outubro. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beleza. Valeu, Raul. Obrigado também. Obrigado, Raul. E desculpa qualquer imprevisto, tá, Clever? Raul, se não fosse o Raul, tu ia ficar no mute aí, viu?